Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi antepassado de todos os filhos de Éber. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. Olá a todos! É excelente estarmos de volta para mais uma análise profunda. Sem dúvida. E hoje vamos iniciar a nossa exploração profunda com o cenário que acho que toda a gente consegue imaginar. Ora bem, vamos a isso. Imagina abrir um testamento antigo, um documento selado de uma família riquíssima. Certo? E de repente descobres que o grande império da família não foi deixado ao filho mais velho, foi deixado ao mais novo. Uau! Isso hoje já daria problemas, mas na antiguidade? Exato. No mundo antigo isto não era apenas uma pequena surpresa familiar. Quer dizer, era um escândalo absoluto. Era o tipo de ofensa que destruía clãs inteiros. Nem mais. O tipo de coisa que podia iniciar guerras civis e, no entanto, é exatamente isso que acontece de forma muito discreta no livro de Gênesis. É como uma autêntica porta oculta. E é engraçado porque está num sítio onde quase ninguém presta atenção. Pois é. Hoje o nosso objetivo é dissecar o capítulo 10, versículo 21. Porque à primeira vista parece apenas mais uma daquelas listas intermináveis de números, não é? Sim, a famosa Tábua das Nações. O grande problema é que a maior parte dos leitores foge das genealogias. Fogem a 7 pés. Completamente. Passam os olhos pelo texto quase como se estivessem a consultar uma lista telefónica muito antiga. Só querem saltar para a próxima narrativa que tenha um bocadinho mais de ação. E perdem o essencial. Perdem, porque o que nos escapa aqui é um princípio fundamental da literatura hebraica antiga. Nestes textos, a genealogia é teologia pura. Cada nome tem um propósito. Cada nome e cada ordem tem um propósito. Nada está ali por acaso. E é precisamente por isso que a nossa missão hoje é dissecar este versículo específico. É um fragmento que passa completamente ao lado de quase toda a gente. Mas a verdade é que ele esconde a mecânica da promessa messiânica ali mesmo no meio da Tábua das Nações. E para quem não está familiarizado, convém dizer que a Tábua das Nações não é um anexo aborrecido. De todo. É um mapa geopolítico impressionante. O texto lista 70 nações e explica basicamente como o mundo conhecido foi repovoado e dividido depois do dilúvio. É a fundação da humanidade pós-diluviana. Exato. E para nos ajudar a navegar nesta complexidade, fomos buscar duas fontes de peso colossal. Vamos apoiar-nos nas reflexões clássicas de John Wesley, na sua obra sobre o Antigo Testamento, e também na análise muito profunda de Ellen G. White, no livro Patriarcas e Profetas. São duas perspectivas que se complementam de forma incrível. Mas, para que a análise faça sentido, precisamos primeiro de sentir a textura do momento histórico. O contexto é tudo. Sem dúvida. Pensem nisto. O dilúvio terminou. A lama está literalmente a secar. A arca repousou e a humanidade tem um ecrã em branco à sua frente. Um recomeço total. O capítulo 10 de Gênesis começa a mapear este novo mundo. Vai detalhando a expansão territorial dos descendentes de Jafé e de Cão. É um relato muito focado em geografia, em poder político, nas cidades que estão a ser fundadas. Mas depois acontece algo estranho no texto. Pois acontece. A dada altura, o narrador bíblico trava a fundo. É uma pausa cirúrgica. Em vez de continuar a listar povos, o texto faz um grande plano. Um isolamento total, só para introduzir a linhagem de Sem. E a forma como o texto introduz Sem é o primeiro grande choque para quem lê com atenção. O versículo chama a Sem o irmão mais velho de Jafé. E aqui temos de parar. Pois, porque na maioria das vezes quem lê pensa, certo, é o primeiro a nascer, logo é o primogênito. Qual é o problema? Mas a biologia diz o oposto. Exatamente, Jafé era biologicamente o mais velho. A Bíblia subverte a ordem natural de propósito. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. É que isto é pior do que uma simples troca de nomes num documento. Pois nós hoje herdamos uma casa, um carro, mas ali... No antigo Médio Oriente, o princípio da primogenitura era a espinha dorsal de toda a sociedade. O filho mais velho não recebia apenas, sei lá, uma palmadinha nas costas. Recebia o dobro. Ele herdava uma porção dobrada dos bens, tornava-se o líder legal do clã e, mais importante ainda neste contexto, assumia o papel de sacerdote da família. Então, ao colocar Sem repetidamente em primeiro lugar nas listas, no capítulo 5, no 6, no 9, e depois clarificar aqui no capítulo 10 que Jafé era, na verdade, o mais velho, O texto está a gritar-nos algo fundamental. O que é fascinante aqui é o motivo por trás disto. A precedência de Sem não era de nascimento, era uma precedência de escolha divina.
A Bíblia subverte a biologia para destacar a teologia. Mas espera, deixa-me fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Força! Saltar o irmão mais velho não seria a receita perfeita para um desastre familiar? Quer dizer, mais tarde, na própria narrativa de Gênesis, vemos Jacob e Esaú quase a entrarem numa guerra sangrenta por causa do roubo de uma primogenitura. Sim, a tensão costuma ser enorme. Então Jafé não foi posto de lado com o ressentimento? Como é que isto funcionou na prática, sem destruir a família? Essa é uma excelente questão porque aponta para o mecanismo por trás da escolha. Repara, a inversão não causou uma guerra entre Sem e Jafé porque não foi num roubo furtivo como o de Jacob. Não houve engano. Não. Foi uma transição baseada no caráter demonstrado. Algo que Jafé acabou por respeitar. A resposta do porquê está no capítulo anterior. O episódio da tenda. Exatamente. Quando Noé se embriaga e fica nu na sua tenda, Cão expõe a vergonha do pai. Mas Sem e Jafé pegam numa capa, caminham de costas para não verem a nudez de Noé e cobrem-no. É uma atitude de enorme respeito. É neste momento de profunda reverência moral que Sem demonstra ter a fibra espiritual necessária para liderar. Jafé participou, sim, mas Sem liderou a ação. Portanto, a precedência de Sem não dependeu de quando ele saiu do ventre da mãe? Dependeu de quem ele escolheu ser no momento de crise. Deus submete a biologia à teologia. Sem ocupava um lugar de privilégio espiritual porque a chamada de Deus não depende de hierarquias humanas. Vemos isto vezes sem conta na Bíblia, não é? Isaac é escolhido em vez de Ismael. David, o pastor mais novo, que nem sequer foi chamado para o sacrifício, é ungido em vez dos irmãos mais velhos e fortes. Exato. Deus procura um caráter moldável, não um estatuto de nascimento. E se o caráter dita a escolha? Temos de olhar para os nomes, porque numa cultura antiga o nome é o destino da pessoa. Não é apenas uma palavra que soa bem. Tem um peso profético. E o nome de Sem, no original, é fascinante. A palavra Shem significa literalmente nome, renome ou reputação. Significa ter um nome honrado diante de Deus após o dilúvio. É um peso tremendo. Se pensarmos no contexto, o mundo antigo pré-diluviano foi destruído porque estava cheio de homens que procuravam glória e violência. Os famosos homens de renome de Gênesis 6. Pois, e mais tarde, os construtores da Torre de Babel vão dizer o quê? Façamos para nós um nome. A humanidade está sempre desesperada por fabricar a sua própria reputação, o seu próprio império. Exato. E no meio desta ansiedade humana, nasce um homem cujo próprio nome já é nome. Ele não precisa de construir uma torre para ter fama. A honra de Sem é dada por Deus devido à sua fidelidade num mundo lavado pelo juízo. Ok, vamos dissecar isto, porque a mecânica do versículo 21 complica-se ainda mais. Complica, sim. O texto diz que Sem teve filhos, mas a narrativa não se foca nesses filhos imediatos. Dá um salto. Um salto gigantesco, passa por cima de gerações inteiras e diz especificamente que Sem foi o antepassado de, e cito, todos os filhos de Éber. É uma formulação muito invulgar. Porque é que o narrador salta os filhos diretos e vai focar os holofotes num bisneto? O que é que Éber tem de tão especial para merecer este destaque? Para entendermos esse salto temporal, temos de perceber a raiz do nome de Éber. No idioma original, a palavra deriva de uma raiz que significa passar através, atravessar ou ir além. Que é de onde vem a palavra hebreu, não é? Nem mais. É exatamente desta raiz fonética e etimológica que vai nascer a palavra para designar esse povo. Quando o autor inverte a estrutura normal de uma árvore genealógica para destacar Éber antes dos outros, ele está a sinalizar que Éber não é um mero figurante. Ele é o ponto central. Ele é a pessoa que vai dar o nome a um povo inteiro. Representa o ponto central na rota que vai do Éden até a Abraão. Eu gosto de pensar nisto como um autêntico gargalo genético da verdade. A humanidade estava a espalhar-se, a cultura estava a sofrer mutações rápidas. Estavam a afastar-se de Deus. Mas Éber foi o funil por onde a identidade espiritual original conseguiu passar intacta. Mas na prática, o que é que ele fez de tão extraordinário? De que é que ele foi o guardião? A tradição dos antigos estudiosos e o contexto histórico dão-nos uma pista que é absolutamente arrepiante. Conta-me. Existe um consenso muito antigo de que Éber foi o homem que manteve intacta a língua original de Adão. Estamos a falar da língua sagrada, o idioma do Éden. Uau, isso é fascinante.
Durante o cataclismo social e linguístico, que foi a confusão da Torre de Babel, quando as línguas se fragmentaram como resultado do orgulho humano, Eber não participou na rebelião. Ele recusou-se a alinhar naquilo. Exato. E como resultado, a sua linhagem manteve o idioma original intacto. Isso é uma curiosidade brutal e raramente explorada. Mesmo numa classe avançada de uma escola bíblia, raramente se fala nisto. Pensar que essa língua sagrada não foi apenas um dialeto que evoluiu antropologicamente, mas sim o idioma no qual o Criador falou na fundação do universo. É o código-fonte. Preservar essa língua é preservar o código-fonte da própria criação. É de arrepiar. É por isso que o comentário de John Wesley é tão incisivo aqui. Wesley olha para isto de uma perspectiva macro-histórica. Ele não vê Eber apenas como um linguista sortudo que calhou em estar em Babel. Claro que não. Wesley descreve a Eber como um homem de religião iminente, num tempo de apostasia geral e absoluta. A pressão devia ser imensa. Pensemos na pressão social de Babel. Todo o mundo conhecido estava a juntar tijolos. Estavam fascinados com a inovação tecnológica, unidos num esforço totalitário para alcançar os seus por esforço próprio. E Eber diz não. A recusa de Eber em participar não foi apenas passividade. Foi uma rebelião política e espiritual contra a nova ordem mundial da época. O que nos leva à conclusão natural de Wesley. A preservação do idioma sagrado não foi um acidente geográfico. Foi um selo de aprovação divina. Um sinal visível do favor especial de Deus durante o caos da dispersão das nações. Mas não nos podemos iludir pensando que a língua ou o nome eram um fim em si mesmos. Eles eram o veículo, O contentor precisava de ser preservado intacto. porque o que estava lá dentro era o ativo mais valioso de todo o universo. Exatamente. O verdadeiro tesouro era a promessa messiânica, o fio condutor da promessa. E para vermos como essa promessa viaja, temos de recuar um pouco, a Gênesis 9, versículo 26. Onde Noé abençoa Sem. Sim. Noé projeta o futuro com uma frase monumental. Ele diz: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem." Este é um detalhe que não pode ser lido à pressa. De maneira nenhuma. Em toda a descrição da Tábua das Nações e das famílias da Terra, esta é a única vez em que o Deus Altíssimo se deixa identificar de forma específica com o Deus de um dos filhos. É uma exclusividade relacional chocante. Se ligarmos isto ao panorama geral, o que Wesley nos diz sobre esta frase muda tudo. Chamar a Deus, o Deus de Sem, engloba e encerra em si todas as bênçãos possíveis que a humanidade poderia sonhar receber. É a garantia máxima. É a passagem formal do testemunho. O próprio Deus compromete a sua reputação com a linhagem de Sem. Wesley traça o mapa desta herança de forma belíssima. A promessa de um Redentor que foi feita a Adão no caos da queda no Éden foi entregue a Sete. Certo. Sete passou a tocha pelos patriarcas até Noé. Noé, após o trauma global do dilúvio, entregou o bastão a Sem. Sem, vendo a rebelião de Babel, confiou o tesouro a Eber. E de Eber a linha prossegue. Prossegue até ao povo hebreu, preparando o terreno árido da história humana para a encarnação final do Messias. É impressionante ver esta perspectiva macro-histórica do Wesley. Dá-nos a noção de como Deus orquestra os séculos. Mas é aqui que eu acho vital trazermos a perspectiva de Ellen G. White. Muito importante, sim. Porque enquanto Wesley nos mostra a visão panorâmica de satélite do movimento de Deus, Ellen G. White, na sua obra Patriarcas e Profetas, faz um zoom ao nível humano e psicológico. Ela foca-se no indivíduo. Sim. E o que ela argumenta é crucial. Ela reforça que esta herança sagrada foi carregada pelos que permaneceram fiéis. Esta corrente não era magia. Não funcionava como um feitiço de proteção automático só porque alguém tinha nascido naquela família. O que nos leva a um ponto muito desconfortável para alguns, mas absolutamente necessário. Não havia garantias biológicas de salvação. Nenhuma. A herança espiritual era, e sempre foi, carregada através de escolhas pessoais e diárias. Ellen G. White sublinha que o privilégio de estar nesta linhagem exigia um caráter fiel. Sim, não foi uma conduta passiva, não é? Não de todo. Ele foi um elo consciente. Todos os dias, no meio de uma cultura que se tornava cada vez mais corrupta e distante de Deus depois do dilúvio, Sem e Eber tiveram de escolher a santidade. Tiveram de rejeitar a idolatria. A mesma idolatria que começava a infectar as suas próprias famílias alargadas. Foi a lealdade moral deles,
o carácter fiel deles que tornou possível a continuidade desta promessa. E essa constância moral explica o afunilamento que vemos a seguir no texto bíblico. Repara bem que o capítulo 10 fala das descendências de Jafé, de Cão e de Sem. Sim, os 3 ramos. Mas quando viramos a página para o capítulo 11, a lente da Bíblia muda drasticamente. Cão desaparece de foco. Jafé fica para trás. A genealogia de Sem é a única que continua no capítulo 11. É como se as luzes do palco se apagassem para os outros. Exato. O texto descarta as nações periféricas e foca-se com precisão milimétrica e exclusiva na linhagem de Sem, conduzindo o leitor diretamente, passo a passo, até o nascimento de Abraão. Todo o ruído de fundo da história mundial é silenciado. Para que possamos ouvir os passos da linhagem que traz a semente prometida. Tudo converge de forma focada e exclusiva. O que é belíssimo, mas é perante esse afunilamento brutal, perante esse foco quase em formato de laser na família de Sem, que a primeira frase do nosso versículo 21 nos volta a confrontar. A menção a Jafé. Sim, o texto diz: Sem, irmão mais velho de Jafé. Então, o que é que isto tudo significa? Se Jafé vai ser deixado para trás no capítulo 11, se a história o vai colocar na periferia, por que é que o autor faz tanta questão de prender o nome de Sem ao de Jafé logo na abertura deste versículo crucial? Pois, Jafé foi simplesmente deixado de fora desta grande bênção cósmica. isto levanta uma questão importante, porque é muito fácil olharmos para o Antigo Testamento como uma narrativa de exclusão brutal, de que Deus só quer saber de um grupo. E descarta os outros. Mas Wesley ajuda-nos a destrancar uma visão muito mais vasta. Mencionar Jafé ali, colado a Sem, não é um mero detalhe biográfico ou de geografia humana. Então o que é? É uma porta aberta. Uma porta profética deixada entreaberta para os gentios. Jafé não está excluído. Portanto, ele não foi esquecido no lado de fora da tenda. De todo. Aliás, temos de voltar novamente à profecia de Noé. Em Gênesis 9, Noé profetiza: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Esta estrutura não é acidental. A união silenciosa dos dois nomes neste versículo aponta para uma união futura. Uma reconciliação. Sim, aponta silenciosamente para a união futura entre o povo de Israel e os gentios. A longo prazo, as divisões cairiam. O povo hebreu, representado pela linha de Sem e Éber, e os gentios, tipificados pelas nações de Jafé, iriam unir-se debaixo da mesma tenda espiritual, revelando a universalidade do plano de redenção de Deus. Isso muda completamente a perspectiva de quem lê a Tábua das Nações. Mostra que o plano de redenção, desde o primeiro minuto após o dilúvio, sempre teve uma vocação universal. A salvação tinha de vir através da conduta estreita da linhagem de Sem, para garantir a pureza da revelação de Deus, claro. Mas a tenda final? A tenda final sempre foi desenhada para ser larga o suficiente para acolher o irmão Jafé. O Messias estava a ser preparado para iluminar cada nação mapeada naquele capítulo 10. É formidável. Está tudo interligado. A macro-história de Deus e a escolha microscópica de cada indivíduo. E se quisermos traduzir toda esta teologia em algo prático, em algo que possamos aplicar na vida cotidiana? Que é fundamental. Sim. A lição destas genealogias é incrivelmente clara. Em tom reflexivo, a linhagem de Sem e o compromisso de Éber gritam-nos que a maior herança que alguém pode transmitir não é riqueza. Não são propriedades. Não são as propriedades, as contas bancárias ou sequer um nome famoso ou prestígio na sociedade. É sim a fidelidade a Deus. É essa fidelidade que abre o caminho para que a promessa divina continue através das gerações. E isso está ao alcance de qualquer um. Exato. Sem não escolheu a linhagem onde nasceu. Não pôde evitar a rebelião de Babel à sua volta, mas escolheu o caráter com que viveu e assumiu o controle sobre a sua fidelidade. A fidelidade deles foi literalmente o canal para a salvação do mundo, o que transforma um texto que parecia uma simples lista de nomes numa das maiores aulas de liderança espiritual que podemos ler. Completamente. E isto deixa no ar um desafio profundo para quem nos ouve refletir. Quando as listas biográficas e as genealogias das nossas próprias vidas forem lidas no futuro, talvez daqui a muitas gerações, o que é que as gerações seguintes herdarão da nossa caminhada com Deus? Seremos lembrados apenas pelas coisas que acumulamos ou seremos nós também elos conscientes de fidelidade no meio da confusão do nosso tempo? Fica a pergunta para ecoar na mente de cada um. É mesmo, fica a pergunta para ecoar. Obrigado a quem esteve connosco.
Até à próxima exploração profunda.